Ora, muito bom dia. Eu cumprimento os elementos da mesa e todas as pessoas presentes neste congresso e quero agradecer o convite que me foi formulado para estar presente neste congresso das duas ordens e o meu tema é o consentimento informado do ponto de vista médico. E é ele que eu me vou reduzir e vou pedir à Sra. Presidente que me permita falar os 20 minutos que os anteriores palestrantes não respeitaram. Tem uma tolerância, já tem uma tolerância. Ora bem, o consentimento informado não é mais do que a aceitação por parte do doente das informações e dos conselhos e das propostas que o médico lhe faz. Isto faz parte, portanto, do ato médico. Não há ato médico sem estabelecer esta relação médico-doente, uma relação de confiança. Se nos lembrarmos que todos os dias neste país são efetuadas milhares e milhares de consultas e que nessas consultas há um consentimento tácito do doente para com o médico, se eu vejo um doente, se eu lhe proponho fazer determinado exame auxiliar diagnóstico, se lhe receito determinado tipo de terapêutica, o doente, se não diz nada, está a aceitar tacitamente que aquele é o melhor caminho para ele, confiando no médico. Isto é uma relação tácita de consentimento. Para outros casos, contudo, existe um consentimento específico que pode ser oral ou escrito. Em qualquer dos casos e sempre, deverá o médico registar no processo clínico que esse consentimento foi obtido. Isto é básico. Como viram aqui, quando entramos em questões legais, se não tiver escrito, não existe, não foi feito. E isto também é a maneira de atuar e de pensar dos conselhos disciplinares a que eu presido. Porque quando há uma determinada informação do médico a dizer que fez isto ou que fez aquilo, e no processo clínico não consta, parte-se do princípio que não fez, única e simplesmente. E, portanto, a importância que existe para que o médico escreva aquilo que se passa de importante, e neste caso o consentimento, deve-se ficar registado no processo clínico. Esta noção de relação médico-doente e este conceito hoje genericamente aceito da autonomia do doente, nem sempre foi assim. Se nos lembrarmos, por exemplo, do que dizia Hipócrates, em relação à relação com o doente, dizia: faz tudo ocultando ao doente a maioria das coisas, distrai a sua atenção. E mais, anima-o sem lhe mostrar nada do que se vai passar, nem do seu estado atual. Portanto, esta noção da relação médico-doente nessa fase para hoje evoluiu espetacularmente. E se todos os médicos têm ou devem ter a noção de que o consentimento deve ser obtido, o problema põe-se na prática. Que tipo de consentimento, que informação é que se dá ao doente? O consentimento deve ser informado, mas deve ser esclarecido. O doente tem que entender e tem que ter tempo para entender aquilo que se lhe está a dizer e aquilo que se lhe propõe. E aqui entra o problema da prática. É que eu não posso dizer a mesma coisa a todos os doentes. Há doentes cuja formação sociocultural me permite que eu lhes explique determinadas coisas e lhe ponha no seu espectro de possibilidades determinados riscos, e há outros a que eu não devo fazer isso se não corro o risco do doente desistir de um ato que lhe iria ser benéfico para a sua saúde. Portanto, eu tenho que ter aqui muito tato naquilo que digo e naquilo que não digo. E, sobretudo, saber o que é que o doente entende e o que é que o doente não entende. Porque eu também tenho que aceitar que há doentes que única e simplesmente me dizem: não quero saber nada disso. E ele está no seu perfeito direito. Ele não quer ser esclarecido sobre aquilo que lhe pode ocorrer ou sobre aquilo que lhe vão fazer. Façam, resolvam e acabou. Ao contrário de outros doentes que, recorrendo ao Dr. Google, sabem tudo, querem tudo, decidem tudo e muitas vezes eu já tenho tido, é verdade isto, eu já tive doentes que me entram para consultar e que começam por dizer o que têm, começam por dizer o que querem,
dizem-me tudo. E eu já tenho pegado na caneta e digo, faz favor, passa a receita. Tudo bem, está resolvido, está tudo feito. Portanto, esta variabilidade implica da parte do médico uma coisa que é muito difícil de objetivar, que é o bom senso. Se não houver da parte do médico bom senso, como tem que haver em todas as profissões, juridicamente também, estamos mal. Acontece que há determinados tipos de situações que têm riscos muito graves, mas muito raros. Eu poderia dizer que, na generalidade das intervenções, o risco de morte existe sempre. Existe sempre o risco de morte. Muito remoto, dependendo de situação para situação, mas existe sempre. Por uma reação a um determinado medicamento, por um acidente súbito, pode existir o risco de morte. É lícito, eu perante um doente, e eu sou otorrino, vou falar na minha área, perante um doente a quem eu vou operar, imaginem, ao nariz ou à garganta, e lhe dizer, olha, que o seu menino vai ser operado, mas ele pode morrer. Se eu fizer uma coisa destas, qual é o pai que aceita que o miúdo seja operado? E se ele precisar de ser operado, eu estou com isto a estimular uma atitude que é contrária ao bem do doente. Portanto, eu não o devo fazer. E mais, é preciso terem noção de que quando no consentimento informado se mencionam riscos possíveis, e vamos falar em intervenção cirúrgica, isto não implica que o médico fique automaticamente impune ao que possa acontecer. De maneira nenhuma. Os riscos existem, mas existem se houver uma boa prática. Há determinado tipo de situações em que é possível que aconteça isto se outras circunstâncias circundantes existirem. Por exemplo, se eu tenho um doente com uma determinada patologia do ouvido, que cursa com invasão das estruturas e que pode atingir o nervo facial, e que eu, no decurso da cirurgia, tenha que, necessariamente, por facto de estar lá a patologia, ir mexer e às vezes estar conjuntamente com o nervo facial, eu, nesse tipo de patologia, devo dizer ao doente, um dos riscos da sua cirurgia é poder ficar com uma paralisia facial transitória ou não. Mas se eu tenho outro tipo de patologia do ouvido, em que eu não me aproximo do facial, em que o facial não tem nada a ver com a patologia e provoca uma paralisia facial, isto é má prática. Portanto, independentemente de lá estar, que pode causar uma paralisia facial, não a devia ter causado, porque as boas normas práticas da Legis Artis não contemplam esse tipo de patologia, não contemplam esse tipo de ocorrência. Portanto, isto é importante que se saiba, que não basta estar tudo escrito para que o médico fique isento de culpas, de maneira nenhuma. E aqui vamos falar do consentimento obtido através de formulários pré-existentes. Isto contempla dois riscos. Por um lado, e sobretudo nos serviços públicos, o consentimento por formulário é obtido por um médico que não é necessariamente o médico que o vai tratar cirurgicamente. Portanto, o médico obtém-se o consentimento numa consulta, o doente, sim senhor, é programado à consulta, o doente é inscrito para a cirurgia e no dia da cirurgia é chamado e é operado por Sr. Dr. X, que não foi quem forneceu o consentimento informado. E agora pergunta-se, o consentimento informado, obtido através de um colega, que não aquele que o vai operar, vincula o médico a esse consentimento? Ele deve ter conhecimento que o consentimento foi obtido, necessariamente, faz parte da checklist, antes da cirurgia está o consentimento informado. Muito bem, mas foi obtido como? Porque se para um determinado médico, com uma determinada experiência, numa determinada patologia, é possível, é admissível ocorrer um determinado tipo de complicação, para o outro, isso já não é verdade. É diferente. Ou seja, se eu tiver muita experiência, eu, para um determinado tipo de operação, sou capaz de não mencionar
um determinado tipo de ocorrência que pode suceder, porque para mim não sucede. Eu tenho de tal maneira experiência que isso já me passa ao largo, salvo raríssimas complicações que podem existir. Enquanto que para outro, essa ocorrência pode existir. O facto de ter um papel em que o doente assina, que é fornecido por um médico que diz: olha, tem aqui isto que se vai fazer, leia, se faz favor. Se concordar assim. É este o consentimento genericamente feito. O doente não entendeu, o doente não meditou sobre aquilo, ninguém lhe dá o papel para levar para casa para depois pensar e dizer se quer. É naquele ato, naquele momento que o doente assina. E é sobre esse papel que o médico, de uma maneira geral, fica descansado e depois, se houver um problema, diz: o consentimento foi assinado. Foi assinado, não basta. Não basta ser assinado. Temos que ver, nessa assinatura, se, primeiro, o consentimento foi obtido corretamente e se as complicações que surgiram, estando previstas no consentimento, foram fruto de um acontecimento inevitável ou se foram fruto de má prática. O consentimento oral ou escrito, desde que fique registado no processo, parece-me pacífico que terá a mesma importância, desde que fique registado no processo. Há situações, contudo, em que é obrigatoriamente escrito. Ele é obrigatoriamente escrito no caso da procriação medicamente assistida, é obrigatoriamente escrito no caso dos transplantes, é obrigatoriamente escrito no caso dos ensaios clínicos. E o Código Penal prevê ainda que também o seja na esterilização voluntária e na interrupção voluntária da gravidez. São situações em que não pode ser oral, tem que ficar explicitamente escrito que é assim. Outra situação complicada é o facto de termos, vamos ao caso, que é o caso que mais me preocupa, porque já sucedeu comigo, de um consentimento implícito. E o que é o consentimento implícito? É uma outra forma de consentimento em que, não sendo possível obter o consentimento, se presume que esse consentimento seria dado. E isso acontece, por exemplo, em situações de urgência, em que num bloco é preciso fazer não sei quantos, não foi obtido consentimento, mas para bem do doente tem que ser feito. Ou quando esse consentimento só pode ser obtido com um adiamento que implica perigo para a vida do doente. Também parte-se implicitamente que é verdade. E quando tiver sido dado por uma determinada intervenção, mas depois no decurso da intervenção seja preciso realizar outra coisa também, para a qual não foi dado consentimento, mas pressupõe-se que, para bem do doente, implicitamente tem que também ser feito aquilo. E agora, põe-se o caso de haver previamente uma recusa para um determinado tipo de tratamento. Caso típico de testemunhas de Jeová. Há um menino que é filho dos senhores que professam esse tipo de ideologia e que vai ser operado. Eu sei que ele não pode levar sangue. Eu vou fazer uma intervenção que corre o risco de precisar sangue. 3 posturas possíveis. Eu posso, única e simplesmente, recusar-me a operar esse menino. Procuro outro, porque eu não faço isso. Não assumo o risco. Não, senhor, não faço. Eu posso concordar que, mesmo que seja preciso sangue, eu não lhe o dou. Isto é uma atitude muito complicada, até em termos de opção pessoal. E, se isso ocorrer, sabendo eu que o consentimento implícito era de não dar sangue, eu tenho esse conhecimento prévio, se eu vir a criança em risco de falecer, eu filo, bem ou mal filo, pedir o suprimento judicial. E é retirado transitoriamente o poder paternal e o médico tem temporariamente as decisões de poder fazer aquilo que faz. E eu fiz isso e recebi uma resposta por fax passados uns minutos, e continuei a cirurgia e resolvi o problema. São situações complicadas, que eu não sei juridicamente como é que me sairia se me acusasse, não sei, porque eu tenho lá um consentimento a dizer que não devo fazer aquilo,
mas por outro lado eu estou com a minha consciência até que salvar uma pessoa. Eu não sei como é que é de fazer isto, fiz assim e tenho a impressão, Deus queira que não seja preciso mais vezes nenhuma, que repetiria a situação. Eu repetiria isto, faria a mesma coisa. Portanto, a obtenção do consentimento não é assim uma coisa tão burocrática quanto isto. E tem implicações de ordem jurídica, mas sobretudo também de ordem moral. É difícil nós estabelecermos qual é o limite da nossa intervenção esclarecedora e da nossa proposta. Porque cada doente é um doente, cada situação é uma situação, e não se deve generalizar, nem, quanto a mim, mal, pegar num papel previamente escrito com todas as coisas que se possam lá pôr para a defesa do médico, acha ele, para a sua defesa, diz lá tudo o que pode acontecer, pode morrer, pode fazer, morrer não diz habitualmente, pode fazer e dar, pronto. E o médico acha-se muito satisfeito e acha que está protegido por o facto daquilo estar assinado. Não está protegido. Está juridicamente protegido porque tem um consentimento informado previamente assinado, mas isso não implica que se veja se ele deontologicamente cumpriu as regras da Leis e Artes. Isso é fundamental que o médico perceba que aquilo não é um guarda-chuva que o tapa de todos os raios que possam cair. De maneira nenhuma. Eu estou a 1 minuto do fim, vou cumprir religiosamente isto e vou terminar só dizendo que a medicina é uma arte, e perdoa-me a expressão da arte, eu não quero ser artista de coisa nenhuma, mas implica muita coisa. E com o decorrer dos anos, na medicina como na vida, nós vamos tendo mais senso, mais capacidade de crítica, mais possibilidade de percebermos as nossas limitações. Eu lembro-me, quando acabei a minha especialidade, long time ago, que eu achava que sabia tudo. Não me iam ensinar coisa nenhuma. Eu fazia assim, eu afirmava que era assim, eu era altamente imponente nas minhas decisões. E com o lugar do tempo, com o evoluir do tempo, eu olho para isso como um passado que não quero repetir. Porque, efetivamente, a vida mostrou-me que a medicina é muito complicada, tal como a vida, e que nós precisamos de ter muito senso naquilo que se diz. E quando eu digo isto, faço um apelo aos senhores juristas para que, perante processos disciplinares de médicos, sem pôr minimamente em causa a sua capacidade de decisão e os meios que têm para o fazer, se lembrem que na medicina não é tão simples quanto isto, nem 2 e 2 são sempre 4. Não é assim. E ainda ontem, numa conversa informal ao jantar, eu levantava o problema de, muitas vezes, os tribunais pedem peritos para avaliar determinado tipo de situações. É preciso perceber que a atuação do médico é avaliada pelos seus conhecimentos como médico médio, mediano, de conhecimento mediano e não de nenhum super especialista. Se um perito super especialista numa área for dizer que a mim, esse doente, a quem aconteceu isso, não pode acontecer, foi má prática, foi não sei quanto, ele que é um super especialista, não tem capacidade para julgar o médico que está a ser julgado para a sua atividade mediana e não como super especialista. Tal como, se eu encontro uma queixa por a observação de um doente na urgência, por um médico de medicina geral e familiar, que perante determinada queixa neurológica apreciou o doente e decidiu determinado tipo de orientação, eu não posso pedir o parecer a um neurologista. Eu tenho que pedir o parecer a um médico de clínica geral e familiar. Ele é que tem que apreciar se os conhecimentos que aquela área lhe dão são corretos para a atitude que ele tomou e não de um especialista. Portanto, eu vou terminar, peço desculpa
de ser, eventualmente, muito prático nestas coisas, mas acho que, perante os senhores doutores, todos juristas que aqui estão, de tão elevada categoria, eu, como único representante médico nesta mesa, tinha a obrigação de pôr o meu ponto de vista e o ponto de vista médico em cima da questão. Muito obrigado.